O ponto cego, ele é uma realidade em qualquer negócio, seja no começo ou para quem já está há muito tempo no mercado. A parte boa é que tem profissionais especialistas para conseguir abrir a nossa visão. E o papo é com ela que faz exatamente isso. Roberta, tudo bem? Tudo bem, Bernardo? Prazer estar aqui contigo hoje. Muito prazer. Muito. Show de bola. Fiquei sabendo que tu tem um ponto muito forte ali, né? Hoje a gente estava vendo aqui um pouquinho sobre LinkedIn, né? E pesquisando. Eu vi que hoje você é especialista em, de fato, conseguir a aceleração, né? Mas antes disso, me conta um pouquinho. Quem é a Roberta? Pô, vamos lá. Pessoalmente falando, sou natural de Blumenau, tenho 31 anos, sou engenheira de produção aí de formação. Profissionalmente falando, comecei a minha jornada já em planejamento tem mais de 10 anos, entrei no mercado tradicional, comecei lá na época, o pessoal que é daqui de Blumenau vai lembrar, Dental Kremer, e de lá pra frente eu comecei a minha carreira em planejamento já migrando para o mercado de tecnologia. Então, passei pela Movidesk, digo que a Movidesk ela foi uma escola para mim, me ensinou muito. Passei por 4, 5 áreas lá dentro da Movidesk, começamos áreas do zero. E aí lá que eu comecei a entender o que é essa aceleração, o que é uma startup, o que é uma rotina, né? Quando eu entrei, a gente era em 70 pessoas. Quando a gente foi vendido, a gente era em aproximadamente 220, 250. Legal. Então, consegui experienciar lá dentro essa jornada, esse crescimento, essa aceleração que a gente tanto fala. E aí, de lá, após M&A, fui para Zenvia, Conta Simples, Prolog, o Aticket, e sempre olhando muito para essa jornada de crescimento, estruturação, apoio à gestão também, para garantir um crescimento sustentável. Um show de bola. E a gente sabe que é uma área fantástica e é super necessária, né? Mas ninguém nasce com a vontade de seguir essa área, né? Quem era a Roberta lá do comecinho ali, de infância? Qual era o teu sonho, Roberta? O meu sonho sempre foi ser engenheira. E não me arrependo de ter concretizado, mas foi um paradoxo que eu encontrei quando eu entrei no mercado de trabalho. Porque eu sempre fui muito agilizada, assim, e quando eu entrei no mercado um pouco mais tradicional, eu senti muito isso das coisas demorarem um pouco mais, o que é natural, né? A empresa já tem um tamanho maior, existem camadas e burocracias muito maiores, e foi isso que me fez migrar na época para o mercado de tecnologia, porque as coisas acontecem mais rápido. Mas de criança eu sempre fui muito rápida, estudiosa, sempre fui bastante CDF e sei lá, sempre quis ser engenheira e construir as coisas. Que legal, perfeito. Mas você era a nerd da turma ali ou não chegava tanto assim? Eu era um pouco a nerd da turma. Legal. Na faculdade eu deixei de ser, assim. Eu comecei meu TCC querendo tirar 10, eu terminei querendo terminar. Eu só quero entregar. Me obrigando a ir na aula. Eu só quero entregar. Mas quando eu era criança, eu era, assim, a nerd da turma, assim. Legal, perfeito. E assim, ó, o ponto ali, né, do fato de ser algo de tecnologia, a gente sabe que a expansão é super rápida, né? Diferente do mercado convencional, vamos botar assim, que a gente sabe que tem uma série de etapas e é natural que seja um pouquinho mais lento. Só que quando a gente vem para a área de tecnologias, hoje com esse avanço todo, a gente vê que tem muita gente no mercado que tem um negócio, mas que ainda não escalou. E a gente sabe que tem uns porquês ali, né? Na tua visão, quais são os principais porquês de impedem as pessoas de escalar nesse âmbito de tecnologia? Ótima pergunta. E a resposta é que depende. Eu vou dividir a minha resposta em estágios. Boa. Então, pensando num software que está começando agora, por exemplo, que está a gente divide em curvas ali, né, de ideação, validação, tração, crescimento e escala. Quando eu estou no momento de ideação e validação, é o momento que eu tenho a oportunidade de entender se aquilo realmente é uma dor para o meu mercado. Que é onde a gente vê muita gente ou quebrando ou não fazendo essa etapa direito. Boa. E aí, se eu não validei essa dor pro meu mercado, eu invisto um monte de tempo, energia, recurso, às vezes construindo um produto que na minha cabeça é uma baita solução, porque eu vivenciei essa dor, mas fui eu e mais 2, 3 pessoas que vivenciamos essa dor. Então, quando eu vou de fato para o mercado, que eu já tenho um produto pronto, a dor ela não é tão relevante quanto eu imaginava. Então, esse é o principal ponto para essa camada aqui. Tá? Quando a gente vai para uma camada já de crescimento e tração, aí o desafio é um pouquinho diferente, porque daí eu já entendi qual que é meu público, eu já entendi qual que é meu mercado, eu entendi, realmente eu tenho fit, existe um problema para aquela solução que eu criei. E aí os desafios de escala, eles se tornam
proporcionais. Sim. Eles ficam cada vez maiores, porque aí a gente encontra desafios como escalar o time. E aí aqui eu vou dividir em mais um monte de desafios. Contratar pessoas qualificadas para isso. Reter essas pessoas. Ter boas lideranças. Ter dinheiro para pagar essa galera. Sim, esse é o ponto Entender importante. se eu preciso de pessoas. Agora a gente tem um monte de tecnologia. Nem sempre crescer significa trazer mais gente para dentro do time também. A gente tem visto vários movimentos, né, contra isso, inclusive. Então, os desafios de escala, eles começam a ficar cada vez mais complexos conforme eu vou avançando na jornada. Outro ponto é como é que eu torno meu produto relevante no mercado ao longo do tempo. Aí já pensando num produto mais maduro, né, que já está no mercado há mais tempo, ele precisa se reinventar dentro do mercado para continuar sendo relevante, senão eu vou gastando aquela fatia de mercado e eu não tenho mais relevância dentro daquele ecossistema. Então, acho que são os três principais blocos, hein? Legal. E assim, ó, a questão de escalar, ela vem muito com o time. Só que para eu ter um time bom, um time de alta performance, eu tenho que investir, né? E a gente escuta muito que, o mercado não quer, as pessoas não estão tão boas. Será que é o mercado que não quer ou você que não quer investir? Porque quem é bom de verdade não tá ali de bobeira, dando sopa, né? Então a tua oferta ela tem que ser boa para que essa pessoa venha pro teu time. Tu tem que conseguir convencê-la do teu sonho, que aquele sonho faz sentido, né? E aí um outro ponto ali que tu citou, essa questão da solução. Eu achei genial isso, eu fiz até uma anotação aqui. Tu vende uma solução, mas é uma solução pro teu bolso ou é uma solução pro teu público? Né? Porque talvez a solução que eu acho que é uma solução, eu tô pensando só em mim, que aquilo ali é rentável, mas antes de ser rentável, ela tem que solucionar aquela dor específica, né? Então focar antes na dor e depois eu, de fato, entender quais são os mapas, né? Para que eu consiga vender isso. Sim, e cara, eu tinha comentado contigo, né, que eu tô participando de um programa de pré-incubação, então tô passando por um terceiro momento de carreira agora bem interessante. E a gente tava estudando justamente sobre isso. Porque quando a gente submeteu a ideia ela é uma solução, ela não é uma dor. Então, a provocação de uma das oficinas que a gente passou foi justamente qual dor tu quer resolver. Esquece a tua solução. Porque a dor é o problema central do meu cliente. Como eu vou resolver aquilo? Pode ser por uma ligação telefônica, pode ser por um sistema, pode ser que eu vou construir um robô, pode ser N coisas. E aí, tu tira esse apego de gerar uma ferramenta ou um software ou qualquer coisa pro meu bolso, mas de fato resolver a dor do meu cliente. Porque às vezes a gente resolver a dor do nosso cliente pode ser até mais fácil do que a solução que eu tinha pensado lá atrás. Sim. Né? Então, confesso que foi um exercício bem desafiador, assim. E isso volta ao que eu falei lá no começo de ideação e validação. Sim. Que é nessa etapa. Então, eu crio uma possível hipótese de solução para uma dor que eu quero resolver dentro do mercado, eu vou ao mercado e valido. As pessoas entenderam? As pessoas comprariam? As pessoas pagariam por essa solução? Não. Volta para a dor. Qual é o outro tipo de solução que eu tenho? Agora eu consegui. Agora eu avanço e vou para o mercado, começo a construir ferramenta, começo a olhar para time. Então, estressar muito bem esse ponto faz uma diferença absurda lá na frente. Perfeito. E é simples, né? Não precisa ter ali algo muito estruturado, acabado para testar o mercado. Não, talvez é um produto, é uma simples solução. E a gente consegue ali fazer, de fato, algo simples, viável, que a gente consiga testar e validar para ver se vai ter, de fato, aderência ou não. Eu vejo que muita gente talvez se bloqueie um pouco nisso, que espera ali ter um produto perfeito, espera ter um modelo de negócio 100%, e a verdade é, tu só vai saber se você testar, né? É o teste, é validação. Tem que botar ali e tem que bater a cara até dar certo. Só que muitas vezes a gente vê que o fundador, a pessoa que está ali de fato na frente, ela não tem essa mentalidade aberta, né, de testar novos áreas, novos mercados. E a gente percebe que muitas vezes a pessoa que está à frente do negócio, que muitas vezes é quem fundou no passado, ela que está bloqueando o negócio de ir para um outro nível. E essa é uma verdade que dói, mas ela é muito verdadeira, né? Talvez tu fundou o teu negócio e levou ele de 0 a 100, mas quem vai pegar o teu negócio para botar de 100 a 1 milhão é outra pessoa. E aí como é que eu faço para tirar o meu ego do jogo e deixar que flua isso? Complexa. Pergunta complexa. Eu vou trazer a minha opinião aqui. Eu acho que
vai depender da tua expectativa com aquela empresa. Então, se eu tenho uma expectativa, por exemplo, de construir uma empresa que vai me dar uma base sólida de família, que vai crescer, que vai virar uma empresa ali, beleza, eu quero vir até esse patamar aqui, e eu consigo equilibrar e tá tudo bem, eu acho que tá tudo certo. E a gente vai até aqui. Agora, não, eu quero realmente construir... Eu quero ser líder de mercado, eu quero engolir as outras empresas, eu quero me tornar referência no meu setor. Tu tens 2 caminhos, que foi um deles tu já trouxe, né? Ou eu me desenvolvo durante a jornada, e tem muita gente muito boa no mercado hoje à disposição, a tecnologia tá aí para isso, né? Não só a inteligência artificial, mas acesso a mentores internacionais, nacionais. Vale do Silício ficou aqui do nosso lado agora, tá super acessível, tá super fácil. Então, ou eu me desenvolvo para isso e estou disposta a abrir mão de muita coisa para chegar lá. E realmente é doloroso, porque a pessoa que abriu não é a pessoa que vai levar para 100 milhões. Esse é o ponto. A pessoa, perfil não tem como ser o mesmo perfil, não tem como. Ou eu vou trazer alguém ao longo da minha jornada que aí sim vai ter que fazer algum tipo de transição para assumir essa cadeira. Sim. Então, não tem resposta certa, mas eu acho que os 2 caminhos, eles são tanto quanto doloridos, assim. Porque a gente tem que se transformar ao longo da jornada, não tem como, né? Não tem como uma pessoa que estava lá na sala de casa, teve uma ideia, ser a mesma pessoa que tem o mesmo posicionamento, a mesma postura, que está comandando uma empresa referência de mercado. É uma verdade que dói, mas é uma verdade, né? E um outro ponto, né? A gente sabe que hoje a consultoria é uma das tuas ramificações, né? E é quando tu chega ali no negócio, que tu vai prestar de fato a consultoria e tu vê que tem esse fundador que é cabeça dura, como é que tu faz para contornar isso? Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto, cara, é alinhamento de expectativa. Então, enquanto consultora, eu também preciso entender que existem pessoas que, infelizmente, eu não vou conseguir ajudar. Não é porque eu não quero, mas porque as pessoas, às vezes, dizem que querem, mas não querem. Sim. E aí, talvez eu esteja sendo insensível da minha parte, mas, infelizmente, foi o que eu aprendi, cara. Assim, tem gente que, às vezes, diz que quer ser ajudado, mas não quer tanto assim. Então, enquanto papel de consultora, eu aprendi que eu também preciso entender até onde eu consigo ajudar as pessoas e até onde não. É a mesma lógica de um médico. Tu pode ir no médico, pode fazer todos os exames, ele vai te passar o tratamento. Se tu não quiser seguir, o médico não pode ir na tua casa e te obrigar a seguir o tratamento que ele passou. Então, a lógica é a mesma. Como é que a gente contorna isso? É gerando valor. Então, cara, hoje tu tá numa rotina extremamente sobrecarregada, tu não tem tempo pra com a tua família, tua empresa não tá crescendo, as pessoas não estão ficando, quem tá aqui dentro quer sair, os projetos não estão saindo do papel. Então, a gente gera valor através de metodologia vamos desse ponto A para o ponto B através disso aqui. Então, a gente mostra muito claro onde estamos, para onde a gente quer ir, como que a gente vai fazer para chegar lá. Agora, de novo... Cabe à pessoa fundadora, se ela está disposta, porque, de novo, é um caminho que às vezes é dolorido. Eu vou precisar aprender a delegar, eu vou precisar treinar pessoas, eu vou precisar criar camadas de autonomia dentro do meu time. Então, é dolorido, né? Para aquele founder que tá ali desde o dia 1, que codou o produto, que escolheu aquela cor feia do botão, que a gente sabe que o designer odeia, mas ele tá lá, entendeu? É dolorido para essa pessoa sair da operação e entender que agora tem outras pessoas melhores de mercado que vão tocar essa jornada. Então, é um caminho, processo, né? É um processo. E aí entra muito no que a gente falou antes ali, que tem 2 possibilidades. Nem todo negócio ele vai ser um negócio bilionário, que vai ter um valuation gigantesco e vai ser vendido, né? Talvez tenha de fato aquele caso específico, a pessoa que ela quer ter um negócio para ter e é a vida dela e ponto, né? Só que a gente vê hoje que talvez não há um alinhamento de expectativas. Então, imagina que eu sou hoje um head, né? E eu me encontro hoje neste local, só que eu tenho muita ambição. Eu quero dominar o mercado. Legal. Eu sei que eu consigo. Só que aí, o meu CEO, que é o fundador de 20 anos, ele, não, tá tudo bem. A gente tá aqui, ó, a nossa cidade, as pessoas sabem que a gente sabe. Sim. Mas não, cara, você tem o porte, sabe? Só que aí acontece muito disso, que às vezes as pessoas não têm essa retenção de
talentos, né? Justamente porque talvez não há esse alinhamento ali, né? E isso dá uma pegadinha. Dá uma pegadinha e acho que tem várias camadas, assim. A primeira delas é clareza de propósito com o time. Então, a primeira pergunta que eu faço no diagnóstico é qual que é o teu objetivo com essa empresa? Porque, não, e de novo, não existe objetivo certo e errado. Boa. Mas isso direciona próximos passos do que a gente vai fazer. E aí, às vezes, quando tá muito no começo, eu ainda não sei se eu quero vender ou não. Tem founder que já tem muito claro, assim, eu quero fazer, eu quero vender. Porque isso traz uma clareza de papel para dentro do time muito maior também. Então, às vezes, pode ser muito frustrante para aquela pessoa que tá, às vezes, 5 anos construindo produto, de repente, puta, agora a gente vai vender. E eu tinha todo um apego, todo um carinho por aquilo que eu tava construindo, que a gente ia ser líder de mercado, de repente, a gente é vendido. Então, eu acho que essa clareza de qualquer expectativa, isso entra muito no propósito da equipe. Então, tu já começa a trazer pessoas minimamente alinhadas para isso. Existe a possibilidade também de tu trazer um head, como foi o exemplo que tu trouxe, para dar uma alavancada. Talvez eu não quero ser líder de mercado, mas eu vou trazer alguém mais experiente para dar uma subida na régua do time, né? De repente fazer algum tipo de lançamento, aumentar meu faturamento. Todo mundo quer aumentar faturamento, né? Então, vou criar uma nova vertical aqui e vou trazer uma pessoa nova de mercado. É uma segunda possibilidade também. Mas existe esse alinhamento, eu acho que ele é bastante importante para garantir que as pessoas que estão ali dentro, elas tenham clareza de para onde que a gente está indo, né? Sim. Que é um outro desafio. Sim. E aí, uma outra dúvida, tá? No teu caso ali, na parte da consultoria, hoje você foca mais no mapa ou você entra junto ali e vamos tocar junto e como que é feito isso? Hoje eu entro como uma parceira estratégica do founder, tá? Então a gente vai desenhar todo esse mapa juntos. Primeiro, para onde estamos indo? Pensa que a gente é uma agência de viagens. Então me diz um destino aí que tu queria fazer com a tua família. Bali. Bali? Beleza. Vamos assumir que tu vai pra Bali com a tua família, tá? Então, assim, cara, a gente vai fazer toda a construção dessa viagem juntos. Quanto de orçamento tu vai precisar? Na tua cabeça, às vezes, eu vou precisar de 5 anos para juntar esse dinheiro. Mas às vezes não. Às vezes tem outras opções que tu consegue fazer essa viagem em 2 anos e meio, tá? Que tipo de passagem tu vai comprar? Quais são as pessoas que tu vai levar contigo, que pontos turísticos que vale mais a pena, onde que vale a pena tu passar mais tempo ou menos tempo, onde eu já sei que tu vai ter que parar para descansar um pouquinho, porque lá na frente vai ser uma jornada. Então eu costumo fazer essa comparação porque fica mais claro. Sim. Essa construção do mapa. E aí, como uma agência de viagens, ao longo do caminho, a gente vai montando essa jornada juntos. Então tu vai me dizer, Roberta, mas eu posso fazer a viagem para Bali sozinho? Tu pode. Mas olha quanto de energia que tu deixa de gastar tendo alguém que vai pra Bali todo ano. Sim. Eu já vou te dizer qual que é o melhor caminho, qual que é o melhor restaurante, quais são os melhores lugares pra tu visitar. Vou te poupar energia, tu vai conseguir aproveitar mais com a tua família. Então, essa construção a gente entra juntos. E aí depois entra uma etapa que eu chamo de implementação, que é esse acompanhamento. Porque hoje, sendo super transparente, a etapa de construir um plano é a etapa que vou dizer que é a mais fácil. Ela é cansativa, ela é pesada, mas ela é mais fácil, né? Muitas vezes o empreendedor ele já sabe o que ele tem que fazer. Sim. A dificuldade está em implementar. Boa. Então é onde eu entro aí mais perto, não colocando a mão na massa, por exemplo, não vou implementar um CRM dentro da tua empresa, mas eu vou entrar contigo, Bernardo, como é que tá esse calendário que a gente fez? Tá rodando, não tá rodando, tá atrasado? Como é que tá essas contratações? Então eu vou entrando junto como parceira mesmo, Legal. para garantir que a gente consiga rodar o que a gente combinou. Então, para garantir que a tua viagem para Bali aconteça, tá? Porque senão a gente faz todo o planejamento da viagem, tu coloca o ticket do avião na gaveta e tu não vai. Então, eu preciso te buscar em casa, te levar para o aeroporto e falar, a gente vai sim. Me ligar de 5 minutos. A gente vai para Bali. Como tá? A gente vai para Bali. Quando chegou lá, e aí, já chegou? A gente vai para Bali sim, é isso aí. Show de bola. E o fato de investir na sabedoria, na sabedoria de outras pessoas, eu acho que é a melhor coisa que a gente faz, né? Porque se eu pego para estudar um pouquinho ali, aí eu vou sentar. Só que quando eu vou fazer tudo isso que você faz, só que como eu já tô há muito tempo no negócio, eu tô cego. Eu não consigo, talvez, ver todas as possibilidades, né? Sim. E é o que eu vejo que acontece muito hoje no mercado. Sim, e
E tu trazer uma pessoa de fora, além de, obviamente, ter uma visão externa, quando é uma pessoa nichada no teu segmento, te traz mais alguns benefícios, né? Por exemplo, o ecossistema. Então, tu começa a se conectar e essa pessoa, ela consegue cada vez com mais facilidade de trazer conceitos diferentes, mas de cenários parecidos com o teu. Sim. Então, cara, eu tô atendendo, eu tô conversando com uma empresa que tá com um desafio muito parecido com o teu. Mas não é uma empresa de 500 colaboradores, de 1.000 colaboradores, enfim, é uma empresa que tá ali no mesmo cenário, no mesmo segmento que o teu. Então, vou te conectar com esse founder, vou te conectar com essa pessoa. Então, o ecossistema de tecnologia em si, ele é muito grande, mas ao mesmo tempo ele é muito pequeno. Então, a conexão que acontece ali dentro é muito, muito interessante. Isso é muito legal. E no caso, a pessoa que eu chamo pra fazer parte, ela vira uma ponte, né? Ela vira uma ponte. E isso faz total diferença. É por isso que eu digo, e fica a dica, profissionais de tecnologia, sejam caprichosos. De qualquer segmento, de qualquer empresa do ramo de tecnologia, sejam caprichosos, porque o mercado, ele parece grande, mas todo mundo conhece alguém que conhece alguém. É verdade. É impressionante. Tô mentindo? Não, é exatamente isso. É exatamente isso. E hoje eu tava falando exatamente sobre algo mais ou menos assim, né? Sobre aquela pesquisa de satisfação. Às vezes é uma pessoa que eu acho que não vai dar em nada e eu atendo de qualquer jeito, né? Mas aí essa pessoa vai falar com outra pessoa, que vai falar com outra pessoa. Aí essa terceira pessoa que ia comprar o meu serviço não compra porque uma pessoa falou que a outra pessoa disse que não é bom. Então olha essa cadeia, né? E isso é desastroso ali pro negócio. É, tanto para compra, né? O que a gente chama ali de programa de indicação e coisas do gênero, quanto para contratação. Então, eu, enquanto gestora de pessoas, já tive profissionais que eu entrevistei lá em 2021, que até hoje eu não contrataria, porque eu não me esqueci. Sim. E se vierem me pedir indicação, eu não vou indicar, porque eu me lembro. Sim. E, às vezes, até pessoas que trabalharam comigo de outro setor, que eu lembro e eu não indico. Então, por isso que eu falei, assim, sejam caprichosos, porque as pessoas lembram, né? Sim. As pessoas lembram e inclusive, traçando uma pauta, uma rota paralela aqui, essa semana, eu tava corrigindo alguns testes e eu tava comentando quanto assustada eu fiquei com a qualidade ruim dos testes técnicos que eu recebi. De como essa geração da IA tá vindo despreparada. Sim, muito rasa, né? Então, muito, extremamente rasa. Eu fiquei assustada com a qualidade, assim, porque foram retornos. Tava fazendo uma contratação para um parceiro meu, um cliente, e os testes, os candidatos, eles não sabiam responder o que eles tinham colocado no teste. Porque eles não leram. Talvez nem foram eles, né? Eles não leram. Tudo bem se não foi, mas eles não leram o teste. Eles não leram o que eles estavam me mandando. Então, eu fiquei preocupada, cara. Eu fiquei assustada. Caramba. Então, o mercado também carece de bons profissionais. Sim. Sempre. Tech é sempre um desafio de contratação, assim, de bons profissionais. E aí você que tá à frente ali, né, de gestão de pessoas, tudo. Hoje, o que tu vê que mais falta, assim? Porque na minha visão, o que falta muito é ambição, né? Hoje, assim, do teu ponto de vista, o que mais falta hoje nos profissionais? Eu acho que é ambição também. Famoso faca na caveira, assim, né? De cara, vamos lá, vamos fazer... Workaholic. Vamos lá. Eu acho que mudou um pouco essa visão de trabalhar enquanto eles dormem. Acho que isso caiu um pouco. Mas de tu minimamente fazer... Hoje em dia, eu tô vendo, depois do que eu comentei sobre os testes, eu tô percebendo que fazer minimamente bem o que tu deveria fazer já tá se tornando quase que um diferencial. É assustador, cara. Mas... E tá tudo bem, tá? Usar a inteligência artificial eu uso o dia inteiro pra muitas coisas, mas eu sei o que eu tô fazendo. Sim. Eu tô usando pra me ajudar. É diferente de eu pedir pra ela fazer, eu mandar pra frente e eu não ler o que gerou. Então, eu acho que essa falta de ambição, essa falta de querer crescer, de querer aprender, de querer se desenvolver, acho que a gente tá com tanta coisa na mão o tempo todo, tá com tanta informação o tempo todo que ninguém mais tem vontade de aprender as coisas, parece. Sim. Então, eu concordo contigo, assim, pra mim é esse... Não sei se é ambição, esse... É uma coisa ali, né? Brio, cara. Sim, Brio, é brio, é brio. Lembrando essa palavra. É brio. O brio. Falta Exato. brio. É isso. E assim, ó, eu fico mergulhado o dia inteiro na parte comercial, vendas, né? 100% ali.
E aí eu vejo assim, cara, a pessoa que não tem ambição, não é que ela vai impactar só no meu faturamento. Porque quando eu te dou um lead, eu quero que você feche a venda, porque aquela venda gera receita para todo mundo, certo? Justo. Só que quando você não tem ambição e eu te dou esse lead, você não tá simplesmente deixando de me gerar receita. Eu tô deixando de passar esse lead para uma outra pessoa que vai gerar receita. Ou seja, a tua ambição, ela tá impactando não só a minha vida como fundador, ela impacta a vida do outro vendedor que tem família, que quer aquele lead, que quer vender, que tá com sangue no olho e quer, sabe? Sim. Então, a falta de ambição me tira um pouco do sério. Isso me, sabe, me suga, assim, um pouquinho. Isso, Eu concordo, assim, eu tendo a ser mais enérgica, mais... Isso, aham. Eu dei uma controlada nisso nos últimos anos, mas eu tinha um apelido carinhoso de trator, né? Trator. Boa. É verdade, eu era meio trator demais, assim. Eu chegava, cara, não me respondeu, eu vou sair moendo, Sim. vamos. Já, quando eu vi, eu já tinha passado por... Já tinha tocado 3, 4 projetos ao mesmo tempo, assim. E aí, com o tempo, eu também fui, obviamente, aprendendo a respeitar o espaço, o tempo das pessoas, né? Mas essa falta de vontade de executar é bastante complexa. E aí eu fiquei bastante assustada essa semana quando eu recebi algumas evolutivas. Eu falei, cara... E a galera nem... E assim, é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque tem muita gente no mercado. Quem e tiver é bom isso. afim, cara, realmente. Exatamente. Então aquele papo que a IA vai substituir o profissional. Cara, é impossível. Não, É impossível. Sério. Pode ser que ela vai facilitar que aquela pessoa escale mais do que a outra que não usa. Isso pra mim é um fato. Sim. Né? Mas substituir, eu acho que a gente tá bem longe disso. Bem longe disso. Depois do que eu vi essa semana, eu acho que sim. Não é? E assim, ó, uma outra dúvida, né? O meu sonho é que o meu time de venda ele seja 100% esse tipo de vendedor, que é faca na caveira e vamos lá, e é sábado, domingo e feriado, sabe? Só que no âmbito de gestão de pessoas e equipes ali, hoje pra gente montar um time, é possível ter um time 100% com as pessoas do mesmo perfil? Eu não traria um time 100% com as pessoas do mesmo perfil, porque eu acho que isso gera conflito. Então, se eu trouxer pro meu time todo mundo igual eu, a gente vai se matar. Boa. Porque todo mundo ocupa muito espaço. Aham. Não tem como. Eu tive uma gestora, foi uma das gestoras que mais me desenvolveu, mas a gente era muito parecida. Então, cara, foi uma jornada incrível, assim, de trabalho com ela, mas a gente tinha muito desgaste, porque eram duas pessoas muito espaçosas no mesmo ambiente. Então, não dava... Deu muito certo, me desenvolvi muito, mas a gente tinha conflitos ali, porque a gente era muito espaçosa, as duas. Então, eu acho que quando tu monta... Pensando em montar um time, né? O que eu costumo fazer, que eu recomendo, é tu montar um time que seja complementar. Então, talvez vai ter alguém mais enérgico, mas eu vou ter alguém que vai puxar um pouco e vai segurar, porque não dá pra ser enérgico todo dia, o dia inteiro. Mas isso de ser um time, por exemplo, voltado pra resultado, cara, isso pra mim tá muito associado à construção de cultura. Sim. E cultura, de maneira bastante prática, é o que a gente faz no dia a dia, não é o que a gente pinta na parede. São duas coisas muito diferentes que eu gosto de deixar muito claro. Agora tu veio. Mas é verdade, porque... E cultura, infelizmente, ela vem muito do fundador. Infelizmente ou não, né? Mas é o que o fundador acredita e o que o fundador faz. Então, se eu boto na parede, eu digo, cara, a gente tem que ser um time de alta performance, a gente tem que entregar resultado e tem que entregar a meta do mês, tal. Mas todo dia eu saio do meu trabalho às 5 da tarde, e, de novo, não existe certo e errado... Todo dia eu saio às 6, vamos colocar, deu 6 horas, horário blumenauense é das 8 às 6, né? Horário blumenauense tradicional, das 8 às 6. Tô lá, chegou às 8, saiu às 6, o que meu time vai fazer? Vai chegar às 8, vai sair pra almoçar e vai ser às 6. Sim. Tá errado? Não tá errado. Mas é a cultura que eu estou construindo dentro do meu time. Sim. Eu não vou esperar que meu time vai ficar lá até às 9, 10 horas da noite. Talvez vai ficar no primeiro mês de casa, o cara tá empolgado, né? Sim. Segundo mês já vai olhar assim, pô... Tá ficando eu, mais 2 aqui. Não tem ninguém vendo, né, o que eu tô fazendo. Não tem porque eu não vou ficar. Então, isso é cultura. Isso é construção. E complementar ao que eu falei de trazer pessoas de perfis diferentes ou de padrões de comportamento um pouco diferentes, mas drivadas pela mesma cultura. E aí, cultura, de novo, é o que tu espera da tua empresa. Se tu busca uma empresa que preze por qualidade de vida...
saúde, etc. Tem N formas de fazer Sim, isso. Inclusive, boa. trabalhando das 8 às 6, talvez seja ótimo. Ou não, talvez vai ser das 8 às 6, das 8 às 6 uma insanidade e tu Sim. sai dali e vai pra academia. Então, eu acho que isso vem muito do fundador, cara. Isso Boa. não escapa. E liderança, né? Sim. A cultura, eu acho que ela vai determinar até onde a gente chega, sabe? E aí eu sinto que às vezes tem uma cultura de escassez. Por que eu falo isso? Porque tem muitos negócios, falando ali no setor comercial, né? Que tem teto de comissão. Cara, se eu boto teto de comissão para os meus vendedores, como é que eu quero falar que eles têm que vender cada vez mais? Imagina que tu bateu tua meta dia 21 e tu tem mais 9 dias para vender, só que você não vai ganhar absolutamente nada, porque você tem um teto de comissão. Na minha cabeça isso não faz o mínimo sentido, sabe? Polêmico, hein? Não é? Porque quanto mais tu paga, obviamente mais a pessoa quer, né? Então é muito mais fácil dela de fato dar o sangue ali, porque ela vai ter esse retorno, do que ela tá ali por tá, né? Porque assim, o sonho, ele é do fundador. Obviamente que ele tem que vender o sonho dele pra todo mundo, mas cara, não dá pra eu só falar, não, vende aqui, ó, 12 horas por dia, porque você sabe, né? É o nosso sonho, vai, é o nosso... Não é o nosso sonho, né? É o teu sonho que eu tô aqui, tu vai me pagar bem e a gente vai construir juntos. Mas é muito importante a gente saber definir isso, porque às vezes o meu time não tá performando, por quê? Porque eu tô limitando eles, né? Esse é um tema que eu gosto bastante. E aí, sim, eu concordo contigo. Mas acho que vem muito... Eu já vi alguns casos, assim, de propósito muito grande. Sei lá, vou trabalhar na NASA por R$ 500, porque é a NASA. E, tipo, beleza. Mas caso contrário... Se não for a se não NASA... for, tipo, sei lá, a NASA... vai fazer muito sentido pra minha carreira e eu vou passar um tempo nessa cadeira aqui, porque lá na frente vai se pagar. Mas note que vai se pagar. Sim. Né? Então, esse ponto que tu trouxe é um ponto que eu concordo bastante, mas eu adiciono mais uma camada que é propósito, de novo, porque o propósito isolado, sem uma remuneração que faça sentido, ele não tem nexo, porque ele fica um sonho que é o teu sonho, não é o meu. Mas só a remuneração desassociada de uma clareza, de um propósito de empresa, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, isso é um desafio enorme de construir, junto com a cultura do porquê que tu acorda, vem pra cá, tu fica me aturando, não é só pra tu ganhar o teu salário no final do mês, tens que ter algum tipo de conexão com a missão da empresa. Então, eu acho que quando a gente consegue conectar muito bem o propósito do que eu tô fazendo com uma boa remuneração, aí a tendência da gente ter aquele colaborador que a gente estava falando até agora, que é faca na caveira e que tem aquele brio, e de tu reter esse tipo de talento, eu acredito que ela tende a aumentar bastante. Boa. Então é basicamente uma soma ali, né? Porque também só o dinheiro por si só, talvez Posso fazer vai em outro chegar lugar. no ponto... Isso. Porque talvez se ele ganha muito dinheiro, daqui a pouquinho ele já tem o bastante, ele vai Exato. para um outro local, Posso né? fazer em outro lugar. Boa. Então é onde entra esse vínculo emocional com a empresa, né? E com a liderança, com a equipe. Pô, eu tô aqui porque aqui eu me desenvolvo, porque o meu líder me desenvolve, Sim. me escuta, estou aprendendo coisas novas, acredito no propósito dessa empresa, tenho um ambiente saudável. Tudo isso vai para além da remuneração. Boa. É um desenvolvimento pessoal, né? É. Isso é bem legal. E aí isso pesa, porque eu já recusei proposta de emprego porque o ambiente que eu tava era muito bom. Eu tinha uma excelente liderança, eu tinha uma excelente equipe, eu tinha um ótimo ambiente de trabalho. Quando eu fazia o depara, tipo, eu tava trocando, eu falei, não, eu fico aqui. Te entendo. Então, isso conta pra caramba. Com certeza. Conta pra caramba. Show de bola. E eu vi hoje que um assunto que está muito em alta é a questão do endomarketing com o intuito de captar novas pessoas, né? Então, antes eu via muito essa questão assim, a pessoa vai procurar um novo negócio quando tá ruim. Agora ela vê, cara, isso aqui eu acho que é legal. Porque ela tá vendo um videozinho no Insta, ela tá vendo essa movimentação, sabe? Então eu acho que cada vez mais a gente tá conseguindo inovar para captar de fato aquele perfil específico, né? Então isso é bem legal. Eu quero puxar um tema ali. Não sei se vai concordar comigo, mas eu acho legal a gente debater isso. Home office. Agora falando do meu ponto de vista de comercial, né? Manda. Cara, pra mim, o home office ele é o inimigo da meta. Porque assim, ó, tu conseguir gerenciar um time de alta performance, de vendas, à distância, tem que ser muito bom. E o time tem que ser muito bom, sabe? Porque assim, ó, é muito desafiador, cara. Porque em casa,
tudo bem, tu tá ali no conforto e tal, mas eu sinto que vendas é muito campo, sabe? Você tem que ter um campo ali aquecido para que tu arregasse o dia inteiro ali, sabe? Só que quando você tá em casa, tu não consegue gerenciar o campo das pessoas, né? Tu não sabe como é que tá a casa do fulano, você não sabe se o filho dele tá chorando, e que é algo natural. Mas se o meu intuito é vender, é muito mais fácil eu fazer isso num ambiente controlado. E aí, por conta disso, o home office na parte de vendas, pra mim, é um inimigo total, assim. Agora, qual que é o teu ponto de vista ali? Cara, eu não discordo, mas eu também não concordo. Eu acho que ambos os modelos têm prós e contras, tá? Pra mim, eu acho que o modelo presencial pra criar cultura, que foi o que a gente tava conversando agora, é muito, 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 muito mais difícil criar uma cultura que a gente tava conversando no remoto. Isso é óbvio. Eu não tenho como ir lá na casa da pessoa, porque aqui todo mundo gosta de azul. Não tem como. não tem. Então, eu acho que essa construção, enquanto empresa de cultura, ela é muito mais fácil de ser feita no modelo presencial. O que eu vejo de limitação do presencial, que aí eu acredito também no modelo do remoto? A possibilidade de tu trazer talentos de qualquer lugar. Então, no remoto, tu se limita, ou as pessoas têm que se mudar pra tua cidade, ou tu tem que contratar alguém na tua cidade. Boa. Então, a tua limitação geográfica, ela começa depois de um certo tempo de empresa e crescimento ali. Eu quero trazer... tu conseguir estabelecer uma empresa de 1.000, 2.000 colaboradores. É um desafio. Tu querer que todo mundo esteja presencial, que todo mundo se mude, o cara mora na praia e tal, vai morar em Blumenau. Tipo, é um desafio, entendeu? Então, começa a constituir uma barreira. Agora, de vendas, eu concordo contigo. Assim, eu acho que a energia do presencial, ela pode ser diferente. Mas eu vou te trazer um contraponto, que eu já vi muito time comercial presencial morto. Sim. Nossa. Sim. Então, não acho que seja a solução. Eu acho que tem mais coisa envolvida. Eu já vi presencial que eu vi assim, gente, é um time de desenvolvimento aqui, né? Amor. Mas, enfim, e aí pro remoto realmente tem que ser uma rotina ali de liderança bem... Tem que ser um vendedor muito bom mesmo. Eu concordo contigo. Legal. E nesse caso ali, esse ponto ali que você, né... É o time comercial que é frio, que não tem o brio, né? Como é que tu acha que a gente consegue reacender isso? Agora eu vou ser polêmica. Eu acho que primeiro, para não ser tão polêmica, vou dar um passo atrás antes de polemizar muito aqui. Mas entender o que tá gerando isso, né? A análise básica de causa raiz. Porque às vezes é liderança. E a liderança, ela tem um poder imenso, 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 imenso sobre o time. Cultura de empresa que a gente falou, né? Então, o cara tá ali e tal, se vender, vendeu, se não bater meta, não bateu, não vai mudar nada aqui se eu vendi, se eu não vendi, então, né? Isso é um tipo de cultura também e pode gerar esse tipo de comportamento. Liderança. Ou as pessoas, que é o que eu falei que eu ia dar uma polemizada, ou as pessoas que eu tenho dentro do time não são mais, ou nunca foram, as pessoas que eu preciso para entregar o resultado que eu quero. Boa. Que é polêmico, nem todo mundo gosta de ouvir e de falar, mas às vezes é verdade. Existem pessoas, da mesma forma que o fundador, às vezes é o cara que levou até 1 milhão, 2 milhões e não vai ser o cara que vai levar adiante. Existem pessoas que lá no começo da jornada elas eram excelentes, foram fundamentais para a construção da empresa, só que hoje elas não são mais. Por diversos motivos, ou não se desenvolveram, ou não conseguiram acompanhar. A empresa cresceu muito rápido e eu não tive tempo hábil de me desenvolver para ocupar uma nova posição lá dentro, ou, cara, antes eu tinha que fazer 2 vendas, agora são 20, e eu não sei como é que eu faço isso, e eu não tive tempo de me desenvolver, e isso acontece. E é um tema sensível, porque é muito difícil, né? Imagina como deve ser difícil se colocar na posição da pessoa fundadora, tu ter que desligar teu primeiro, segundo funcionário, que foi aquele cara que acreditou no teu sonho, que falou, não, eu vou lá, vou contigo, vamos lá, mas agora o cara não acompanha mais. Então, às vezes, realmente, o time ele não tem essa energia, porque o time que tá ali não é mais o time que deveria estar ali. Boa. Mas eu olharia todas as outras causas antes. Antes de tomar a medida drástica, antes de sair varrendo, eu daria uma olhadinha nos pontos que eu falei, se não é liderança, se eu tô deixando claro o que eu espero desse time, né? Boa, acho que esse alinhamento de expectativa, qual que é o teu papel enquanto vendedor pleno, o que eu espero que tu desempenhe, né?
validei tudo isso. Não, realmente o Bernardo não é mais o vendedor para os nossos próximos passos. Cara, infelizmente, ou troca ou fica estagnado. Sim. E essa é uma decisão, assim, ó, que normalmente ela é tomada pelo funcionário, né? Mas às vezes ele tem medo. Cara, eu tô aqui há 20 anos, vou pedir conta? É complicado, né? Só que aí eu, como o fundador, como o líder, eu acho que é até uma questão de respeito. Se eu tô vendo que aquela pessoa ela já não tá se desenvolvendo mais, Sim. e ela não pede a conta porque ela tem medo de dar esse passo, por que eu não faço isso? É difícil, obviamente, mas, cara, talvez eu, mantendo É um a bom pessoa ponto. ali, eu tô impedindo o desenvolvimento dela. E ela tá impedindo que eu expanda. Expanda. Então, isso é um negócio bem complexo ali, né? Bem complicado. Aí, obviamente, ainda toda aquela questão Sim. emocional, que é uma pessoa que tá comigo há bastante tempo e tudo, mas, Sim. né, é bem desafiador. E eu acredito muito que existem perfis de pessoas para perfis de empresa. Então, nem todo mundo tem a disposição e o ânimo e o brio de trabalhar numa startup. Tá tudo bem. Porque realmente demanda mais tempo, demanda mais energia, te demanda um investimento de neurônio muito maior do que se tu trabalha numa empresa tradicional. Sim. Mas nem todo mundo tem perfil também para trabalhar numa empresa tradicional. Então, acho que é importante quando a gente encontra esse equilíbrio. Às vezes a gente tá numa fase da vida, e de novo, tá tudo bem, que eu quero trabalhar ali das 8 às 5, eu quero sair, eu quero poder buscar meu filho na escola. Acabei, Boa. bati meu ponto, acabou, vou lá, vou buscar meu filho na escola, vou jantar com a minha família. Entendeu? Tá tudo certo. Mas às vezes não é a pessoa que eu preciso se eu quero triplicar o meu crescimento dentro do ano. Não vai dar todo dia pra tu sair às 5 para buscar tua filha na escola. Sim. Talvez não seja aqui. Boa. Tá tudo bem. E assim, São momentos. lembrando que às vezes eu falo assim uns pontos, mas é que o meu papel hoje é focar em um time de alta performance. Sim. Né? Então o meu foco tá 100% nisso. E às vezes isso me demanda ter um pouco menos de emoção e um pouco mais de razão. Falo, olha, infelizmente não dá. Eu entendo que hoje tu tá num momento diferente da vida, só que eu não tô aqui hoje pra, de fato, te auxiliar em todos os sentidos, né? Talvez isso que você precisa, de fato, tu vai encontrar em outro local. Aqui a gente vai precisar disso, 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 e eu vejo que hoje tu não consegue nos atender mais. E tá tudo bem, né? O que é uma pessoa de performance pra ti? Mais polêmica, então. É aquela Performance pode ser várias coisas, sim, né? sim. Assim, ó, hoje muito no mundo das vendas, tá? Uma coisa que eu vejo que pessoas de alta performance, elas são... É aquela pessoa que não tem muito mimimi. Que ela não fica reclamando, sabe? Murmurando ali. Fica, não, mas é que o lixo tá frio. Ah, não, mas é que... Não, cara. O que tá acontecendo? Isso. O que a gente pode fazer pra virar esse jogo? Eu vejo que esse é um ponto muito diferencial ali entre o cara que ele tem uma performance diferenciada dos outros. E o outro ponto é aquele cara que ele não fica parado. Ele sabe as suas limitações, ele não é um cara perfeito, mas ele sabe o ponto que ele é bom e o ponto que de fato ele é ruim. E ele não esconde isso, ele usa o ponto bom dele para conseguir escalar depois e depois ele vai ajustar o ponto fraco dele, sabe? Então é um cara que ele tem esse discernimento entre o que de fato é bom e o que de fato ele tem que escalar ainda. Pode falar. E aí o outro ponto que eu vejo muito que é esse cara de alta performance é que ele é consciente do que ele quer. Porque eu vejo hoje na parte comercial, né? Tem muita gente que se vender, ok. Se não vendeu, ok. Cara, mas o cara que ele sabe, não, eu vou vender porque esse dinheiro que vai chegar aqui, eu vou fazer isso, isso, isso. Então ele é um cara que ele tem um porquê, sabe? Sim. Então pessoas de alta performance, eles têm um porquê. Cara, legal. Tu me lembrou uma ferramenta que a gente aplicou com um time um tempo atrás, que era para identificar os motivadores. Eu não me lembro o nome da ferramenta, eu vou te passar depois. Mas é muito legal para tu entender o que motiva cada perfil de pessoa. Boa. Porque é o que a gente tava conversando, nem todo mundo se motiva exclusivamente por dinheiro. Tem gente que é por conhecimento, tem gente que é pelo sim, desafio, total. tem gente que é pelo dinheiro, tem gente que é pelo protagonismo. Então, enquanto líder, enquanto gestor, tu consegue identificar qual que é esse ponto que motiva cada pessoa do teu time, que é um desafio enorme, ali tu consegue também trazer. Mas eu concordo contigo, essa pessoa tem que querer, né? Senão... Ela não é aquela pessoa que vai chegar... esse cara não se motiva. Essa é a minha conclusão final.
E eu acho assim que pior do que ele não se motivar, ele desmotiva as pessoas. Porque, cara, se eu tô aqui num dia ruim, que acontece, ninguém tá 100% bem todo o tempo, né? Só que aí o meu parceiro aqui do lado tá no TikTok assim, 8h30 da manhã, cara, sabe, não vai dar o tchan ali. Então eu vejo que é importante ter as pessoas certas no time, porque nem todo dia todo mundo vai estar bem. Só que quando eu tenho aquele ponto referencial do meu lado, Sim. cara, se eu tô bem, eu instintivamente eu consigo incentivar as pessoas, sabe? E aí, se a maioria do meu time é aqui, ó, aquele negócio morto, sabe? Cara, é muito difícil de eu ter um ambiente compatível com um time de alta performance. Já ouviu falar de Competent Jerk? Não. É um estudo que a Harvard fez, mas basicamente é o cara que ele é extremamente competente, mas ele é um idiota. Competent Jerk. Que é isso, que é o impacto de tu ter uma pessoa dessa dentro do teu time. Ele é uma pessoa tecnicamente muito boa, talvez ele seja um excelente vendedor, mas ele é um idiota dentro do time, seja por desalinhamento cultural, seja por comportamento, seja pela relação, seja pelo perfil de cliente que ele traz pra dentro. Às vezes ele só tá focado em fechar a venda e não se esse cliente vai realmente resolver algum tipo de dor lá dentro. Então, esse tipo de perfil dentro de um time, especialmente de um time comercial, ele se torna um tumorzinho ali, né? Que ele vai drenando também a energia da galera. Infectando as pessoas, Ele vai infectando, porque por mais que ele tenha um resultado, ele como pessoa, como espelho de padrão de comportamento que tu, enquanto liderança, tolera dentro do teu time, ele não é a referência certa. Nossa, esse é um ponto importante. É um termo muito legal, eu tava estudando esses dias e casou isso super bem aí legal. com Competent Jerk. E aí, uma pergunta assim, ó. Na tua visão, esse cara que é excelente em todos os aspectos, mas moralmente eu vejo que ele não é compatível com os valores do meu negócio. Ou talvez ele tenha ali algumas coisinhas, pessoalmente falando, que não dá match, sabe? Tu acha que ele é um cara bacana pra ter no time só porque ele é bom e a gente vai manter ele a qualquer custo ou não faz sentido? Qual que é a cultura da tua empresa? Depende. Não tem resposta certa. Pode ser que a tua cultura seja vamos bater meta a qualquer custo. E aí tá tudo certo. Independente de quem tu tem lá dentro, a tua cultura é vamos bater meta a qualquer custo. Agora não, eu tenho uma cultura de valorização de pessoas, de respeito mútuo, o mínimo, né? Esse cara tá desalinhado. Sim. E aí, por isso que eu falei mais cedo que cultura não é o que tá na parede, é o que tu faz. Porque se tu tolera esse tipo de perfil dentro do teu time, tu tá colocando na tua parede um slogan bonitão lá de valores, de respeito mútuo, de colaboração, de troca, e tu tá segurando uma pessoa dessa dentro do teu time. Cultura é o que tu faz, é o que tu tá mostrando. Não é o que tu tá trazendo pra parede. Boa. Então, não sei, depende. E, de novo, depende do que tu quer, cara. Às vezes tu só precisa crescer. Sim. Show de bola. E aí, voltando ali no assunto da consultoria, né? Hoje, o que tu vê que é mais desafiador? É tu pegar o cara do zero, startup, e de fato conseguir alavancar ele? Ou tu pegar aquele cara que já tá no mercado há bastante tempo e mudar a mentalidade do time, mudar a cultura? Qual que é mais desafiador? Isso. Eu acho que o modelo tradicional é mais desafiador. Porque existe toda uma mudança de mentalidade, de padrão de comportamento, normalmente. Existem empresas que já estão mais consolidadas, mas têm aquela mentalidade mais ágil. Sim. Mas, pra mim, é mais desafiador por conta disso, assim. Porque a velocidade... Imagina que tu tá numa empresa estabelecida que tem um funcionário que tá há 20 anos lá dentro. Aí, até tu gerar valor o suficiente, porque eu preciso convencer, eu preciso me vender lá dentro de que eu vou melhorar a vida dessa pessoa. Se eu não melhorar a vida dela, não tem porquê ela fazer o que a gente tá se propondo. Sim. Simples assim. Então, pra mim, esse seria um caso mais desafiador, porque existe todo um propósito de mudança de mentalidade, de padrão de comportamento, de rotina, de estrutura dentro de uma organização mais estabelecida. Agora, a startup, ela tem N desafios também, né? Então, é muito mais difícil tu fazer um planejamento estratégico de um ano. Eu nem recomendo fazer. Quando eu faço, eu já faço dizendo não vai ser igual. Porque a startup, ela não vai ficar igual por um ano. Sim. Male, dependendo do estágio, por 6 meses. Isso serve para ser um norte. Vamos para Bali. Mas a jornada, ela sempre muda no meio do caminho. Então, tem N desafios. Priorização. Então, sempre tem muito mais coisa para fazer do que gente para executar. Então, o que a gente vai fazer agora?
às vezes caixa, então como é que eu vou orçar? Contratação muitas vezes é um desafio, porque eu ainda não tenho uma marca empregadora tão fácil, tão conhecida no mercado. Então é mais difícil de eu trazer bons talentos muitas vezes para dentro. Então ambas têm desafios, mas acho que essa mudança de mentalidade da empresa tradicional para mim seria um desafio um pouquinho maior. Legal. E aí hoje na consultoria tu foca em algum segmento específico ou não? Hoje eu foco, meu nicho tá em startups, B2B, SaaS, tá? Sim. Mas aí o segmento da startup eu acabo não focando, eu limito em SaaS B2B. Maravilha, perfeito. E assim, ó, é um assunto fantástico. Obviamente tem muito mais coisa para quem tá bastante tempo no mercado, né? Só que a gente sabe que existe um tempo que infelizmente a gente tem que, né, se adequar ali. Mas para quem quer saber um pouquinho mais sobre a Roberta, onde que a gente vai te encontrar? Perfeito, eu tô no LinkedIn, então Roberta Machado Haas lá no LinkedIn. No Instagram, robertahaas.gestãoempresarial. Tenho postado às vezes alguns temas polêmicos lá também, às vezes uns temas mais um pouco mais normais, mas estou sempre atualizando por lá também. E a gente sabe que é um mercado gigantesco, né? Cada vez mais ali a gente percebe que a questão do SaaS, ele tá expandindo. E quanto mais expande, mais as pessoas vão precisar de visão, né? E é bom saber que aqui, em Blumenau, né? Sim. A gente tem de fato ali as pessoas que conseguem nos retirar as vendas, né? Porque, cara, o início é lindo, é fantástico. A gente quer o mundo, mas quando a gente se depara ali com tudo que tem que ser feito, fala, cara, por onde que eu começo? Ponto. Sim. A gente agora sabe que tem ali uma pessoa para nos auxiliar, né? Sim, perfeito. E eu queria aproveitar para desmistificar uma coisa, inclusive, porque quando a gente fala de construir um mapa, traçar uma rota e cruza isso com startup, às vezes gera aquela sensação de burocracia. Boa. E é uma coisa que me incomoda, inclusive, ai, cara, como é que eu vou criar toda uma burocracia agora? Não, eu acho que a ideia é justamente desburocratizar. Então, como é que eu crio um método que funcione bem para a tua realidade, para o teu momento, e que vai te ajudar e te tirar um pouco dessa sobrecarga, porque o founder ele fica cada vez mais imerso, e aí quando a gente não constrói camadas de gestão, rotinas, pessoas do time que tenham competência para assumir e começar a assumir coisas. Cara, agora, no começo, o Bernardo ele vai fazer venda, mas depois de X tempo de operação, ele precisa sair, ele precisa começar a colocar vendedores, porque o Bernardo vai precisar começar a olhar para outras coisas. Então, essa construção ela é muito importante, senão realmente a rotina, ela te engole. Legal, perfeito. E assim, ó, qual a tua dica para quem tá começando no mundo do SaaS ali? Dica para quem tá começando, deixa eu pensar. Eu investiria bastante, obviamente, em inteligência artificial. Vou chover numa olhada aqui, mas, gente, é o que tá acontecendo agora. Então, eu acredito que a gente que tá vindo agora tá vindo para começar empresas com muito mais facilidade. A gente tem muito mais acesso a tudo do que quem começou uma empresa 5 anos atrás. Network, então se conectar, entender bem qual que é a dor que eu vou resolver, criar uma solução que seja realmente aderente ao meu mercado e cara, é mão na massa. E por mais que eu fale muito de planejamento, eu acho que planeja o básico ali que tu realmente precisa pra tu saber também o que é prioridade, porque é muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas ali, são essas 5 coisas aqui que eu preciso priorizar. Cara, pega essas 5, fecha o olho e vai. Boa. Depois a gente olha o resto. Show de bola. Senão tu só vai ficar planejando, também não vai fazer nada. Roberta, muitíssimo obrigado, tá? Foi um baita bate-papo, uma conversa bem rica. Eu tenho certeza que quem ouviu, com certeza teve vários insights ali. Cara, obrigada pela troca, pela oportunidade. É sempre um prazer poder falar sobre esse tipo de conteúdo. Espero que tenha ajudado. Sim. E fiquei super à vontade aí pra me acionar e sucesso aí no podcast. Tenho certeza que tá sendo incrível. É isso aí, fechou, gente. Muitíssimo obrigado e aí nos vemos no próximo Workaholic. Valeu!